Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero esclarecer que eu estive sumida aí uns 10 dias, né? Porque meu Instagram estava com algum bug, então eu não consegui postar nada durante uns 10 dias. Então, ontem eu consegui resolver, já era noitinha, e hoje estamos de volta com a live, né? Vamos manter agora nas terças-feiras e nas quintas, às 9 horas da noite. Estou em período de férias com as crianças, então esse período fica mais fácil para mim. Então, sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é Descubra como comer o que gosta e ainda controlar suas taxas de triglicerídeos e colesterol. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista clínica, especialista em atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeos e colesterol. E aqui nesse perfil, eu ajudo pessoas, né, a normalizar suas taxas de triglicerídeos e colesterol, sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Então, já segue meu perfil para que você possa ter acesso a conteúdos que vão te ajudar nessa jornada. Primeiro, eu quero esclarecer que triglicerídeos e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. Os triglicerídeos são as reservas, né, de energia do nosso organismo. E o colesterol é uma substância essencial ao funcionamento normal do nosso organismo. Então, vamos para o conteúdo dessa live, né? Então, eu queria que você deixasse aí para mim, que você comentasse o que você gosta de comer, o que são os seus gostos, né? Aquilo que você não consegue se controlar, aquilo que você olha e já dá aquela água na boca, você sente o cheiro e você já lembra, você de fechar os olhos, você sente o cheiro e lembra dessa comida, né? Então, se tem alguma coisa que provoca essas sensações em você, né? Seja um doce, seja um pão, seja um churrasco, seja uma comida tradicional de família, né? Então, a gente sempre tem essas preferências, né? Esse gosto, às vezes, apurado de algum tipo de alimento que faz com que traz à nossa memória sensações boas, sensações gostosas de experimentar, né? Então, sempre que eu como um doce de mamão ralado, eu lembro da minha avó. Tô falando isso de mim, tá, gente? Então, eu lembro da minha avó, e isso me traz uma sensação gostosa de lembrança. Então, quando eu vejo aquele doce, eu tenho que comer um pouquinho para que possa nutrir essa saudade. Minha avó já é falecida, né? Então, às vezes, eu não consigo ver aquele doce sem comer, né? Então, para vocês pode ser qualquer outro tipo de alimento, qualquer alimento que traz essa sensação. Ou até mesmo que não tenha recordações, lembranças, mas que você gosta muito, né? Que você tem uma vontade de comer aquilo e não consegue parar. Já escutei relatos em consultório de pessoas que abrem uma caixa de bombom e enquanto não vai até o último bombom, não está satisfeito. Então, essa pessoa gosta muito de chocolate, né? Então, tem uma vontade muito grande de comer chocolate, quanto mais ela come, mais vontade ela tem de comer. Já também ouvi relatos, né, de pessoas que gostam de refrigerante. E aí, enquanto não termina os 2 litros, o descartável, a lata, aquilo que ela comprou, também tem que voltar ali na geladeira, onde está, para estar tomando até ver acabar, né? Também acontece isso com pessoas que bebem, né? Que gostam de tomar alguma bebida alcoólica, né? Então, a cerveja, por exemplo, né? Fica sempre na saideira, e na saideira, e a saideira, né? Porque sente prazer, né? Em estar tomando ou estar comendo algum determinado alimento. Então, existe algum alimento que faz com que tenha essa sensação. Então, comer
é uma questão de preferências, de influências e de hábitos, né? Então, se eu tenho preferência por determinado tipo de alimento, foi porque eu tive alguma influência ou porque eu criei essa rotina dentro da minha casa, com a minha família, né? Eu não sei se vocês concordam, né? Então, deixem um joinha para aquelas pessoas que concordam comigo. E comer o que gosta, né? O que me traz essa sensação. Pode interferir nas minhas taxas de triglicerídeo e colesterol? Então, é o que eu vou responder aqui no decorrer dessa live. Então, te peço para ficar aqui comigo, né? E deixar já o seu like, para que a gente possa estar continuando com esse conteúdo, para que possa ajudar mais pessoas, alcançar mais pessoas, né? Quando você deixa o like no vídeo, o Instagram, o YouTube, ele entrega, quer dizer que ele teve um alcance. E aí ele entrega para mais pessoas que têm esse mesmo interesse de controlar as taxas de triglicerídeo e de colesterol. Então, a alimentação, ela é mais do que uma ingestão de simplesmente dos nutrientes, né? Daquilo que o alimento é feito. Ela diz a respeito de como eles são preparados, né? A combinação entre os alimentos, o modo que a gente, ou a maneira que a gente come, as dimensões culturais, sociais, as influências familiares e a influência da mídia. Então, eu vou estar trabalhando com vocês cada um desses tópicos e dizendo para vocês o que cada um deles pode interferir, como que eles podem interferir na sua taxa de triglicerídeo e colesterol. Então, ele pode estar aumentando, né? Pode estar prejudicando aí esse controle que você almeja. Então, pregando o primeiro tópico, né? Como os alimentos são preparados. Então, no nosso dia a dia, né? Como eu aprendi, como isso veio da minha família, ou como eu adquiri esse hábito de acordo com o que as pessoas que moram comigo, os meus filhos gostam assim, meu marido gosta assim, então eu aprendi desse jeito. Então, determinadas formas da gente preparar o alimento, ela pode influenciar diretamente no controle das taxas de gordura no sangue, que é o triglicerídeo e o colesterol. Então, eu vou dar o exemplo para vocês da quantidade de óleo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um arroz, e aí eu coloco uma quantidade de óleo aumentada, né, de gordura aumentada. E aí eu percebo, quando eu vou servir o arroz, que o meu arroz tem um brilho além do normal, né, do natural do arroz. E quando eu vou pegar o meu prato, que eu terminei de alimentar, eu vejo bolinhas de gordura no prato. Então, isso às vezes acontece em restaurante, né? Porque eu aprendi. Mas isso, doutora, é porque eu aprendi que se eu colocar uma quantidade maior de óleo no arroz, ele vai ficar soltinho. Eu digo para vocês que isso é uma forma errada de pensar, porque a gente consegue fazer o arroz até mesmo sem óleo e ele ficar soltinho. E não precisa utilizar arroz que a gente usa para escala industrial, né? Um restaurante que faz muita refeição, que a gente chama do arroz parbolizado, que é usar ele para que, mesmo com a quantidade de gordura e de óleo variando, de água também variando, ele se mantém com a mesma característica. Então, é um tipo de arroz que ajuda nesse preparo, para ele não ficar nem unidos venceremos, como eu digo, ou que só sai em blocos, ou ele cru, né? Então, não é o óleo que vai estar fazendo com que o arroz fique soltinho. Ele vai interferir, sim, nas suas taxas de gordura no sangue, principalmente se você usa óleo vegetal. Porque o óleo vegetal, ele é rico em gordura poliinsaturada e ela inflama o corpo e acaba por aumentar todas essas taxas. Então, a gente precisa de estar controlando, né, essa quantidade de óleo, tá observando. Então, eu tenho no meu feed, onde eu falo exatamente do óleo, a quantidade que a gente deve estar consumindo por pessoa mês, né? Então, você pode voltar lá que você vai encontrar isso tudo.
Então, o óleo ele deve ser, a quantidade deve ser diminuída. Então, se isso acontece na sua casa ou no local que você come, ou você modifica, né, o local, ou você reduz a quantidade de óleo que você coloca no preparo do seu arroz, né? E aí você vai diminuindo gradativamente e você vai perceber que não é o óleo que deixa seu arroz saltinho. Então, agora a gente vai passar para o segundo tópico, né? Que é a combinação entre os alimentos. Então, se eu tenho uma refeição, né? Eu costumo almoçar todos os dias. Todo mundo pratica pelo menos uma grande refeição ao dia. Eu espero, gente, do fundo do meu coração que vocês pratiquem isso. Pelo menos uma refeição que tenha alimentos, né? Que tenha uma boa proteína, que tenha verduras, né? Então, normalmente no almoço. Então, vamos dizer aqui como que eu posso estar usando o meu almoço, né? Como um fator agravante para o meu controle do triglicerídeo e colesterol. Quando que isso acontece? Quando a minha refeição tem somente um nutriente. Então, que tipo de nutriente que faz com que aumente sua taxa? O carboidrato. Então, quando eu faço, por exemplo, um almoço, que eu tenho lá um arroz, uma batata ensopada, um angu e um feijão. Eu fiz só isso, não deu tempo de fazer mais nada. Então, ou eu fiz só macarrão. Hoje eu vou comer somente macarrão. Então, eu só tenho o carboidrato na minha refeição. Quando eu tenho somente carboidrato, eu vou estar estimulando um aumento da minha glicose, da glicose na corrente sanguínea, ela vai ficar uma quantidade aumentada, e aí a insulina entra em ação e leva essa glicose para dentro da célula. E se eu não tenho como utilizar essa glicose, ela vai ser armazenada em forma de gordura, de triglicerídeo. E eu aumento a minha taxa de gordura no sangue, triglicerídeos e colesterol. Então, eu preciso de observar. Então, se eu estou usando, seja no meu almoço, seja no meu café da manhã, seja no meu jantar, ou em qualquer momento que eu faça uma refeição, se eu estou utilizando somente carboidrato, eu posso ter as minhas taxas ainda mais aumentadas, tá? Então, é esse também um fator que a gente precisa estar se preocupando, observando. O terceiro é o modo que a gente come. Como assim, o modo que a gente come? É exatamente se eu como, se eu tenho fome, se eu não tenho fome, se eu como por uma emoção, ou se eu como porque eu estou triste, porque eu estou feliz, se eu como porque eu senti o cheiro daquela comida, né? A gente chama de fome emocional. Então, dependendo do que eu como, a forma que eu vou me alimentar, e se isso não é controlado, eu posso aumentar esse volume de alimentos e, com isso, ter um aumento da minha taxa de triglicerídeo e colesterol. Né? Então, eu preciso estar tentando controlar, tentando observar a minha rotina alimentar para que eu possa estar tendo um equilíbrio maior entre os nutrientes e, assim, também chegando à quantidade que é necessária para mim, não tendo um excesso, para que isso não provoque esse descontrole nas taxas de triglicerídeo e colesterol. O quarto, né, é as dimensões culturais e sociais. Então, de uma forma bem simples, o italiano, né? Então, eu tenho a cultura, eu sou de família italiana e na nossa família a gente come muita massa. Nós adoramos fazer um macarrão, fazer um pão, qualquer tipo de massa. Então, é isso que traz a minha família à mesa, né? Então, isso também pode contribuir para que possa aumentar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, se eu não observo. Não estou dizendo aqui que todos os italianos têm triglicerídeo e colesterol aumentado. Se ele aprende a combinar os alimentos, isso não acontece, né? Mas ele tem uma chance maior, porque ele é um povo que gosta muito de massas, né? E o primeiro alimento que pode estar interferindo na taxa de triglicerídeo e colesterol é, sim, o carboidrato. O quinto, as influências familiares, né? Então, por exemplo, aqui em casa ninguém come verdura, ninguém gosta.
então eu nem como. Então, eu faço a minha comida aqui em casa e ninguém come verdura. Meus filhos não comem, ou meu marido não come. Aí eu até como, mas como eles não comem, eu nem compro, porque senão estraga na geladeira. Então, aí são as influências, né? Que acabam fazendo com que a gente modifique o hábito, e isso pode estar interferindo diretamente nas taxas de triglicerídeo e colesterol. O sexto, a influência das mídias, né? Das propagandas. Então, a gente vê e a gente quer comer para entender o sabor, né? Para estar também, igual os adolescentes, para se fazer parte da turma, né? Então, por exemplo, o McDonald's, né? Então, ele tem uma propaganda que chama muita atenção e que a gente acaba, se for numa praça de alimentação no shopping, é uma das coisas, uma dos locais que está mais cheio de pessoas, que tem mais consumo, né? Isso é uma influência, né? E se a gente não observar, isso for uma rotina comum dentro da minha família, se eu faço isso 2, 3 vezes na semana, muitas vezes durante o mês, isso pode sim provocar um aumento da sua taxa de triglicerídeo e colesterol. Né? Não somente, às vezes, o McDonald's, mas seja qualquer tipo de fast food. Principalmente esses que traz para nós uma impressão de que é saudável, tá? Então, às vezes, a mídia traz essa informação de uma forma que, é saudável, mas a gente precisa ler mais os rótulos para entender do que o alimento é feito. Não só acreditar no que está sendo propagado, tá? Então, aí eu pergunto para vocês, o que você está consumindo hoje, né? O que você traz para dentro da sua casa? O que você tem, como que você tem se alimentado? Então, se isso, né, não traz para você uma preocupação, se isso não é o seu foco no dia de hoje, não é o que te preocupa, né? Não é de grande importância para mim, para minha família, eu digo para vocês que a sua saúde pode estar em risco, né? Então, você precisa estar observando, porque as consequências de manter uma alimentação desregulada ou com essas tendências pode provocar, né, um aumento das suas taxas e mantendo elas altas por muito tempo na nossa corrente sanguínea pode gerar mais problemas, que são as doenças, né? O diabetes, a resistência insulínica, a hipertensão arterial, a obesidade e o sobrepeso, a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, a esteatose, que é a inflamação do fígado ou fígado gorduroso, né? A aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias, né? Então, dependendo do local onde que se acumula, ela vai trazer um maior risco cardiovascular, e aí pode ter infarto, AVC, né? Dependendo do local, morte súbita, se não tiver tempo de socorrer até a morte. Então, isso são as consequências de manter os níveis de triglicerídeo e colesterol aumentado no sangue. Mas, voltando, né? O que eu coloquei para vocês, então, será que tem como comer o que eu gosto sem aumentar as minhas taxas de triglicerídeo e colesterol? É possível fazer isso? Eu digo que sim. Eu garanto vocês que sim. Desde que a gente tenha um equilíbrio. Essa é uma palavra-chave. Equilíbrio na quantidade e na qualidade da alimentação. Então, o italiano pode continuar comendo a sua massa, sem problema algum, desde que ele comece a observar a qualidade da sua alimentação e a quantidade que ele come, né? Então, eu vou fazer um macarrão caseiro e eu vou comer o macarrão todo sozinho, isso vai ter uma consequência. Ou, por exemplo, eu vou usar ele sozinho, né? Eu não vou colocar nenhuma proteína de qualidade, eu não vou utilizar uma gordura boa, alguma coisa que possa estar fazendo com que a absorção dessa glicose seja um pouco mais lenta. Então, eu preciso observar a quantidade dos alimentos,
né? Para que eu não tenha excessos, né? Porque todas as vezes que eu exagero em quantidade, seja de qualquer alimento, até de um alimento bom, o organismo não tem como fazer de outra forma. Ele vai estar acumulando esse excesso de energia em forma de gordura no organismo, né? E aí a gente pode até ganhar peso, mas uma das primeiras consequências é o aumento das taxas de triglicerídeo e de colesterol. Então, manter uma quantidade exagerada, seja de qualquer tipo de alimento, é risco. Também a qualidade. Se eu não observo como eu estou compondo a minha alimentação, eu preciso de ter uma variedade para que o meu alimento, aquilo que eu estou comendo, possa ter uma absorção de todos os nutrientes de uma forma gradativa e mais lenta. E assim o organismo manter-se funcionando com todas as suas funções vitais normais. Tá? Então, o equilíbrio, ele é a chave de tudo. Então, eu faço um apelo a vocês. Comece a observar e controlar a sua rotina alimentar. Aquilo que você come, não deixa para pensar o que na hora, né, de fazer a alimentação. Tenta planejar, tenta combinar melhor os alimentos para que você possa trazer um pouco mais de saúde, romper esse ciclo das taxas aumentadas, né? Se você não romper, só vai aumentando. Então, eu preciso ter mais controle sobre a minha alimentação. Eu preciso observar mais, combinar os alimentos de uma forma mais harmônica, mais completa, para ter todos os nutrientes e o organismo funcionar bem, tá? Então, eu coloco um alerta para vocês agora. Tenham cuidados com a ingestão dos carboidratos, principalmente do açúcar simples, né? Dos carboidratos refinados, as massas brancas, os pães, os óleos vegetais, esses líquidos que a gente encontra na gôndola do supermercado, tá? Esse aí é uma bomba. Então, tente usar alimentos mais naturais, evitando os ultraprocessados, porque ou industrializados, processados, ultraprocessados, né, que são os alimentos que precisam passar por um processo de produção, né, e que são adicionados substâncias químicas para dar mais tempo de prateleira. E aí, normalmente, se adiciona gordura, se adiciona açúcar, se adiciona sal, em quantidade muito alta, além dessas substâncias químicas. E isso vai fazer com que o corpo se inflame e aumente suas taxas. Então, eu preciso de ter cuidado, observar com carinho a sua rotina alimentar, para que você possa estar alcançando a saúde que você almeja, né? Outro que a gente também precisa de ter cuidado é o uso do álcool. Então, quer dizer que eu tenho que cortar todo o álcool da minha alimentação? É exatamente disso que eu estou tratando, né? Você pode, aquilo que você gosta, se é uma bebida alcoólica, você pode estar consumindo desde que você faça uma combinação dos alimentos. O álcool, ele vai virar açúcar no sangue. Então, é só a gente pensar, mas como que vira açúcar? Se eu, por exemplo, quando eu tenho quando eu bebi uma quantidade muito alta de álcool, eu vou para o hospital e tomo glicose. É tudo açúcar, tá? Então, o álcool vem da cana e o açúcar, né? Simples vem da cana. Então, isso tudo vai fazer com que aumente as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, tá? Então, para me tomar uma cerveja, para me tomar um vinho, para me tomar uma bebida alcoólica, eu tenho que pensar em toda a minha rotina alimentar daquele dia, para que eu possa estar fazendo a combinação dos alimentos e estar compensando para aquele momento. Da mesma forma, quando eu for comer uma pizza, né? Muitas pessoas acreditam que para comer ir numa pizzaria é necessário passar o dia inteiro sem comer. Então, eu passo o dia todo sem comer, para quando eu chegar na pizzaria, eu ter crédito com o meu organismo para me comer a quantidade que eu quero. Gente, não é assim que funciona.
O nosso organismo, ele necessita do combustível dele, que é o alimento. Então, se eu mantenho uma rotina mais controlada, mais estável, mais rico em nutrientes no meu dia a dia, quando eu for na pizzaria, o meu organismo está em equilíbrio. E aí eu não vou ter uma fome exagerada para eu comer até ficar empaturrado. E eu também vou conseguir absorver esses nutrientes de uma forma mais, vamos colocar assim, uma forma melhorada, tá? Para que isso não tenha um prejuízo, né? Um ganho de peso, aumento das taxas. Eu preciso controlar minha rotina diária para que eu possa fazer o uso dos meus alimentos, aquilo que eu gosto. Mas eu já deixo para vocês que vocês precisam de ter alerta com esses alimentos, porque eles podem sim provocar o aumento da taxa de triglicerídeo e colesterol. Então, eu dei o exemplo da pizza, eu dei o exemplo do álcool, agora eu vou dar um exemplo do doce, né? Se você é fascinada, adora um doce, não sabe comer, tem que comer um doce. Ah, eu comi uma comida de sal, eu tenho que comer um doce. Eu tenho essa paixão pelo doce. O que eu posso estar fazendo, né? Para que eu possa estar comendo o doce que eu gosto e ainda controlar minhas taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, eu vou dar uma dica aí para vocês, anotem, né? E depois compartilha, né? E diz para mim aí se você gostou dessa minha dica, tá? Então, o que você faz para consumir o doce que você gosta e ainda controlar as suas taxas? Reduzir o carboidrato da refeição. Então, eu vou comer uma sobremesa no domingo. Ah, eu estou almoçando com a minha família e fez uma torta maravilhosa, um pavê, um mousse, e eu sou apaixonada no sorvete. Como que eu faço? Eu vou diminuir um pouquinho do meu arroz, da minha massa, e eu vou comer logo após a minha refeição. Nunca sozinho. Não vou deixar passar a minha refeição e depois eu como a sobremesa. Não. Logo após o meu almoço. Aí eu vou comer essa sobremesa. E aí existe um ponto essencial que eu preciso estar cumprindo para que minha taxa de triglicerídeo e colesterol não aumente, tá? Eu preciso de ter uma proteína de alto valor biológico, uma carne, ovos, né? E preciso aumentar também a quantidade de fibra. Então, eu tenho que ter verduras, eu tenho que ter alguma coisa que tenha fibra para que a absorção seja um pouco mais lenta. Eu também posso usar gorduras boas para estar ajudando, né? Nessa compensação dos alimentos. Então, para que eu possa estar consumindo o doce, eu reduzo um pouquinho do carboidrato da minha refeição, né? Eu posso adicionar, né, manter uma gordura boa, um azeite, por exemplo, para temperar a salada. E tenho que ter uma fonte de proteína, uma carne, um ovo e mais as verduras. Então, aí eu vou conseguir dar equilíbrio à minha alimentação, tá? Então, isso é uma forma mais direcionada para as pessoas que gostam de comer o doce. Mas isso também serve para a pessoa que usa o álcool ou para a pessoa que gosta de um churrasco, né? Então, ela vai consumir, eu estou consumindo ali só churrasco e eu vou beber, né? Então, tenho muita carne e tem a bebida. Então, eu já tenho dois nutrientes, a proteína, né? E eu tenho também o carboidrato da bebida. Então, o que você acha de colocar uma salada? Uma gordura boa, né? Para que possa dar equilíbrio, para que possa ter todos os nutrientes. Então, dessa forma, eu consigo fazer compensações para que o meu organismo funcione de uma forma mais normal possível, tá? Então, essas dicas para vocês eu trouxe com essa intenção. Então, eu passo isso também para os meus pacientes em consultório, né? E quando eles conseguem entender, eles têm sim sucesso na conduta, né? Eu consigo alcançar
o objetivo com eles de reduzir as taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, a minha conduta acaba ajudando, isso tornando as pessoas menos ansiosas, né? Porque muitas vezes isso preocupa e traz uma angústia muito grande de não comer aquilo que gosta para tentar reduzir as taxas de triglicerídeo e colesterol. E isso faz com que a pessoa fique mais tensa, nervosa. E aí tem pessoas que, por exemplo, que acabam comendo a mais porque está triste, está nervosa, né? E aí acaba descompensando tudo, inflamando o organismo. Então, eu digo para vocês, é possível comer o que gosta e manter as taxas normalizadas. Desde que você tenha equilíbrio, você consiga trazer essa harmonia entre os nutrientes. Tá aí para vocês uma dica de ouro, né? Que os profissionais conseguem estar ajustando. Tem alguns que trabalham mais na rigorosidade, né? De falar não come, não faz, e também alcança os objetivos, mas às vezes isso não é suportável. A gente não consegue suportar por muito tempo. Então, para você que está com a sua taxa de triglicerídeo e colesterol aumentado e que não consegue ficar sem aquilo que gosta, essa é a sua melhor opção. Essa é a dica que você deve seguir e levar com você. Observe os nutrientes. Ah, mas eu não conheço, eu não sei do que o alimento é feito. Observe os rótulos, né? Vai lá no meu feed que eu explico para vocês os tipos de alimentos que tem, cada um, a constituição dos alimentos, para que você possa entender, ajustar. Não é que você vai virar um expert nisso, não é essa a minha intenção. É alertar você que você precisa ter mais qualidade na sua alimentação, uma alimentação mais variada para que você possa alcançar o seu objetivo de reduzir as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilha, marca um amigo, né? Tem muita gente que precisa dessa informação e às vezes você compartilhando ou marcando essa pessoa aqui consegue levar para mais pessoas e elas também poderem usufruir desse conteúdo e dessas dicas, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos, né? As pessoas do YouTube, as pessoas que estiveram comigo no Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Eu sou grata por você estar aqui hoje, por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigada. E tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e até mais. Até quinta-feira, às 9 horas.